Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física e hoje com o nosso tema força elástica. Ora pessoal, a força elástica, na verdade, a gente vai estudar apenas um tipo de força elástica aqui, que é a força que existe entre sistemas massa-mola. Mas o que é um sistema massa-mola? Bom, vamos fazer um desenho aqui bonitinho, né? Vamos mudar a corzinha aqui. Imagina que você tenha uma superfície e que você tenha uma mola. Na ponta dessa mola, você coloca um objeto, aí qualquer, vou botar um objeto verde. Esse objeto, ele fica sujeito à ação de uma força elástica sob as seguintes condições. Primeiro, eu preciso provocar uma deformação na mola. Uma deformação. Como que eu deformo essa mola? Posso fazer de duas maneiras. Eu posso comprimir a mola, aplicar uma força externa aqui e comprimir a mola, ou eu posso esticar a mola e aqui e aplicar uma força para lá. O que acontece em cada um dos casos? Bom, vamos pegar primeiro o caso em que eu comprimo a mola. Se eu comprimo a mola, isso quer dizer que o tamanho dela fica menor do que o tamanho original. Então eu tenho uma coisa mais ou menos assim, né? E o meu corpo aqui na frente. Se isso acontece, todo mundo já brincou com a mola uma vez na vida. Se eu comprimo a mola, eu espero que a mola empurre o meu objeto contrário à deformação. Ou seja, eu espero que haja uma força empurrando o meu objeto para lá. Essa força é a nossa força elástica. Da mesma maneira, se eu estico a minha mola, se eu venho aqui e ao invés de comprimir, eu estico a minha mola, aumentando o tamanho dela, então eu não tenho mais uma força apontando para a esquerda, para a direita. Eu vou ter aqui o meu bloco verdinho, e a minha força elástica agora, isso é uma experiência que você pode fazer em casa, todo mundo já teve acesso a uma mola, né? Vai apontar para a esquerda. Bom, com isso, eu já sei uma característica importante de qualquer força restauradora, inclusive a mola, que que apresenta um tipo de força restauradora. A minha força para ser restauradora, e no caso a minha força elástica aqui, ela tem duas características. Primeira característica, aponta sempre para a posição de equilíbrio. Qual que é a posição de equilíbrio? Se eu chamo X de deformação na mola, a posição de equilíbrio, o equilíbrio ocorre quando a deformação na mola é zero. Ou seja, quando eu não tenho nenhuma deformação na mola. A segunda característica, ela diz o seguinte: a força elástica, a força restauradora, é sempre proporcional à deformação. E isso é uma coisa importante porque é a primeira força que a gente está vendo que ela é variável. Por quê? Porque ela depende da posição. Ora, esse menos aqui é para poder garantir a nossa primeira característica, apontar sempre para a posição de equilíbrio. Veja aqui, se eu tenho aqui
um eixo X, e essa é a minha posição de equilíbrio, se o meu X é positivo, então esse termo todo fica positivo, esse termo aqui todo fica positivo, né? E aí eu tenho a minha força apontando no sentido negativo do eixo X. Vamos voltar aqui. Opa, avançamos uma página sem querer. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Então, meu X, ele é negativo, meu X é positivo, e aí essa porção aqui fica positiva, e eu tenho um menos que garante que a minha força elástica vai apontar para a esquerda. Se o meu X é negativo, tem meu X do lado de cá, ora, então eu vou ter um menos vezes menos, vai dar mais, e a minha força vai apontar para a direita. O que representa esse K? Esse K é o que a gente chama de constante elástica da mola. Essa constante elástica da mola, algumas literaturas e até em outros termos, a gente entende como sendo também a rigidez da mola. Ou seja, se esse K é alto, muito grande, então eu preciso de uma força muito grande para deformar minha mola. Se o meu K é pequeno, eu preciso de uma força menor. Vamos fazer aqui uma simulaçãozinha disso tudo que a gente está dizendo, que é um sistema aqui de uma página do PET Colorado. É super bacana isso aqui. Se eu penduro esse peso e comprimo a minha mola, olha lá, ele produz uma força contrária, né, que empurra para baixo. Se eu pego esse peso e puxo, estico a minha mola, ele puxa de volta para cima, certo? Então isso é só uma simulaçãozinha aí para a gente poder brincar aí. Você pode acessar, a página está aqui em cima, você pode acessar e você fazer aí diversos experimentozinhos. Lá em Física 2 você vai estudar essa oscilação aqui desse sistema. Ok, pessoal? Então essa foi a nossa força elástica aí. Até mais, um abraço.